gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Bess Ribeiro e hoje a gente vai de uma resenha completa, bem compiladinha, da base mate da Fenty Beauty, né? A base da Rihanna. E se você não sabe, eu tô deixando todas as minhas primeiras impressões pra postar lá nos meus stories no Instagram. Então já aproveita pra me seguir lá, é @Bess Ribeiro. E por lá você vai encontrar bastante conteúdo também. Já aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que estão bem curiosas pra saber com relação à base mate da Rihanna. Bom, vamos lá começar? Vamos falar um pouquinho da base primeiro. Eu tô com o site da Sephora aberto aqui. A base da Rihanna, ela foi lançada em 2017 e até então ela só vendia na gringa, né? Era bem difícil de encontrar ela aqui no Brasil. Você só conseguia comprar ela se fosse através de lojinhas importadas. E agora, no mês de agosto de 2020, a Fenty Beauty veio pro Brasil, né? E ela tem venda exclusiva pela Sephora. Bom, a Fenty Beauty só tem duas bases dentro da linha e as duas bases vieram para o Brasil. Uma base hidratante e uma base mate. Eu já fiz um vídeo falando um pouco da diferença aí das duas, né? Como que eu fiz para escolher, quais foram os meus critérios para escolher a base mate. Eu vou deixar linkado aqui em cima se você tiver alguma dúvida entre uma e outra. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a base mate, que é uma base que se vende como uma base de longa duração, de cobertura média alta, que possibilita a construção de camadas. Ela tem um acabamento totalmente opaco, ela é leve como o ar, disfarça a aparência dos poros, é resistente ao suor e à umidade, não obstrui os poros, e diz aqui que ela vai funcionar na sua pele independente do lugar que você esteja, tá? Bom, essa base ela veio com uma cartela de 50 tonalidades de cores, que é de fato que ela tem na gringa. Essa cartela também veio pro Brasil. Dentro dessa cartela, né, de tons de cores, a gente tem diversos subtons de cores, o que é muito importante, né, que vai muito além do quente e do frio. Então essa base ela tem variação de subtom rosado, neutro, amarelado, falando aqui para peles claras, tá? Para peles negras e retintas tem o subtom avermelhado, alaranjado, amarelado e inclusive o oliva, tá? Que é aquele subtom um pouco mais esverdeado. Então acredito realmente que essa cartela de cores ela é bem inclusiva, vai atender todos os tons e subtons aí da população brasileira. Bom, ela tem uma fórmula oil free, ela é livre de parabenos e fitalatos e ela é 100% cruelty free também, tá? Bom, vamos lá. A base ela vem nesta caixinha aqui, a cor que eu comprei é a 180, tá? Eu fui até uma loja da Sephora exclusivamente só para testar essa base. E ela vem nesta embalagem aqui de vidro. É uma embalagem bem pesadinha, porém bem bonita, tá? Ela vem com 32 ml, normalmente a média aí do mercado é de 30 ml, né? Essa daqui é a embalagem da base, ó, ela vem com essa tampinha aqui. Ela é uma embalagem de pump, como eu falei, ela é de vidro, um vidro fosco, bem bonita, bem sofisticada. E ela é uma base que ela tem uma textura bem líquida, tá? Então é bem importante você chacoalhar bem ela antes de usar. Considerações a fazer antes da aplicação. Eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem dias muito frios e dias muito quentes. Hoje está um dia quente aqui em São Paulo e das vezes que eu testei ela também estava aí em um dos dias uma média de 41 graus, bem quente. E no segundo dia tava uma média de 25 graus, um pouco mais ameno, mas ainda assim tava bem úmido e bem quente, tá? Eu tenho a pele mista, minha pele tá devidamente hidratada, tá? Hoje eu utilizei o hidratante Hydra Boost da Neutrogena e essa daqui, ó, é a textura da base. Vocês podem perceber que ela é uma base super líquida, o que eu particularmente amo demais em uma base. Mais líquida for a textura, mais fina ela vai ser, mais delicada na pele e menos tem a tendência aí de marcar linhas de expressão e deixar a textura na pele, tá? Bom, vou começar a aplicação aqui com vocês. De um lado vou aplicar com o pincel Kabuki de topo arredondado, que é o meu jeito favorito de aplicar a base, e do outro lado a gente vai para a esponjinha úmida, tá? E vou começar a aplicação do centro do meu rosto, que é onde eu tenho um pouquinho mais de questão de vermelhidão. As minhas manchas de acne, elas ficam mais aqui nas laterais do meu rosto, tá? Bom, essa é uma base que ela seca muito rápido, tá? Então, não enrola. Então, pega a base e espalha. Não passa a base no rosto todo, porque não vai funcionar e provavelmente ela vai manchar na sua pele, tá? Ela tem um cheiro, não é bem um cheiro, é na verdade um perfume mesmo. É um cheiro que não é muito forte, é suave, mas ele é bem presente, tá? Eu diria que ela tem um cheirinho de baunilha. Tem algum cheiro que me lembra, assim, a minha infância, sabe? É gostoso. Eu sou bem chata com cheiro, tá? Mas esse cheiro é bem gostosinho, assim. E não é um cheiro que me incomoda. Eu sei que tem muita gente que também não gosta de cheiro em produto, né?
Bom, base aplicada deste lado aqui com o pincel. Como vocês podem perceber, eu fiz uma camada fina, estiquei bem a base. E eu considero que ela tá aqui na minha pele com uma cobertura média. Esses dias eu utilizei ácido, né, pro tratamento aqui das minhas acnes e manchinhas. Então a minha pele tava na descamação, mas de uns dias pra cá eu parei de usar o ácido justamente pra fazer as resenhas. E a minha pele tá com uma textura melhor. Porém, eu ainda tô com um pouquinho de descamação e ressecamento nessa região, tá? Bom, ela é uma base, como eu falei pra vocês, ela seca muito rápido. Eu mal acabei de aplicar ela e ela já seca. Eu já sinto que ela tá seca no meu rosto, tá? E agora pro outro lado do rosto, eu vou fazer a aplicação com a esponjinha úmida e eu vou dar algumas considerações também pra vocês, tá? Antes eu gosto sempre de aplicar a base no dorso da minha mão. Vou colocar aqui, ó. Pegar com a esponjinha, deixar bem uniforme, já tiro o excesso, começar aplicando. Bom, das vezes que eu usei essa base, eu usei um dia com a esponjinha seca. Ela tava de úmida pra seca. Eu detesto aplicar base com a esponjinha seca. Mas foi um dia que eu tava com pressa, então eu acabei não molhando, né? Umedecendo a minha esponja. Eu sinceramente não recomendo de forma alguma. Eu achei que ela sugou demais a base, justamente por ela ser bem líquida, sabe? E eu tive muita dificuldade na hora de espalhar. Eu achei até que deu uma leve manchada em algumas regiões, sabe? Então, não recomendo você aplicar essa base com a esponja seca, caso você goste, tá? Inclusive, eu sempre recomendo a aplicação com a esponja úmida, né? Pra ela não absorver tanto produto, justamente por já ter água aqui. Bom, já adianto pra vocês que eu não curto muito a aplicação dessa base com a esponjinha, tá? Eu prefiro realmente a aplicação com o pincel. Eu acho que como ela é uma base que seca muito rápido, eu preciso trabalhar ela melhor esticando ela e não tanto dando batidinhas, porque senão eu sinto que corre o risco de manchar e eu acabo demorando um pouco mais também para espalhar ela, sabe? Do que simplesmente vir com o pincel e já esticando. Bom, vamos lá. Base aplicada de ambos os lados e surpreendentemente eu achei que a base ficou com uma cobertura mais alta do lado em que eu apliquei com a esponja. Acho que justamente pelo que eu falei pra vocês, tá? Justamente por você dar batidinhas nela, você aplica o produto e deixa ele ali. Então ele acaba ficando com uma cobertura mais alta. Com o pincel, eu gosto realmente desse pincel justamente porque ele esfuma a base. Então eu consigo trabalhar ela e deixar uma cobertura mais leve, né? Mais fluida e mais natural. Ela cobriu bem mais aqui das minhas espinhas, da minha vermelhidão, e aqui eu consigo enxergar um pouco mais da minha pele por baixo, ela tá um pouco mais translúcida, o que me agrada também, tá? Então, pra gente ser justa aqui com a base, eu vou fazer mais uma camadinha, ó, apliquei só mais um pump aqui da base, olha só como ela escorre, ela é super líquida, tá? Eu vou fazer mais uma camadinha aqui da base, desse lado aqui do pincel, pra gente ficar com a mesma cobertura aqui dos dois lados do rosto, tá? Uma coisa que eu quero que vocês percebam, olha aqui na minha testa, ela é uma base que oxida demais, tá? Olha só a cor que já tá aqui desse lado, que a base já secou, e olha aqui a cor da base úmida, vocês conseguem perceber que tem um risco aqui na minha pele? Quando ela secar, ela vai se igualar a esse lado daqui, mas ela realmente é uma base que oxida demais, tá? Esse daqui é o resultado final da base, esse lado com a esponjinha e este lado aqui com o pincel, duas camadas, lembrando que desse lado eu estico mais a base, então ela ainda assim fica com uma cobertura um pouco mais fluida do que com a esponjinha, que eu tenho a impressão que ela fica um pouco mais dura, sabe? E olha só, eu acho que ela já está com uma cobertura bem alta, né? Eu considero aqui uma cobertura bem alta, ela cobriu praticamente, eu não tenho muitas questões com olheiras, né? Mas eu diria que eu nem precisaria passar um corretivo aqui, eu viria só com um corretivo de iluminação mesmo, tá? Pra atrair luz aqui no centro do rosto. Bom, dentro desses 2 dias que eu usei, eu falei pra vocês que os 2 dias estavam quentes, só que um chegou a 41 graus e no outro dia a gente tava em uma média de 25 a 26 graus, tava uma temperatura um pouco mais amena. No dia em que eu usei ela, em que tava muito, muito quente, eu tive que trabalhar, então eu usei máscara praticamente o dia inteiro. Eu saí de casa, era mais ou menos umas 8h30 da manhã e cheguei umas 9 da noite. E eu posso afirmar pra vocês que eu suei muito, porque tava muito, muito quente. Além de eu ter suado bastante, a minha pele foi produzindo oleosidade, né, ao longo do dia. E a base, quando eu cheguei em casa, ela se manteve
intacta. E o que eu quero dizer pra vocês é que ela é uma base muito estável. Eu realmente me surpreendi com a durabilidade dela. Chegou no fim do dia, eu não tinha um buraco na base, na minha pele, tá? Ela não abriu no nariz, ela não abriu no queixo. Enfim, do momento em que eu passei ela às 8h30 da manhã, apesar de eu ter suado, de eu ter produzido oleosidade, quando chegou no fim do dia, ela ainda estava muito bonita. Tão bonita quanto da forma em que eu apliquei ela no período da manhã, sabe? E ao longo do dia, eu fui tirando o excesso, né, da minha oleosidade, justamente porque eu tava com máscara e tudo, com um pedacinho de papel higiênico. E assim, o que eu senti é que ela formou uma película. Não é que ela formou uma película, mas ela se mesclou e ela grudou tão bem assim na minha pele que a oleosidade ela ficou superficial, ela ficou na parte de cima, eu tirei a oleosidade saiu e a base se manteve intacta como se eu não estivesse usando nada. E mesmo usando máscara, ela não abriu buraco, ela não ficou marcada, sabe? Não ficou feia, muito pelo contrário. Isso foi um dos pontos que eu mais me surpreendi, né? Porque como que você usa máscara aí por, sei lá, mais de 7, 8 horas e ela nem sequer ficou marcada, assim. A impressão que eu tive é que ela realmente grudou e fixou ali na minha pele como uma segunda pele mesmo, sabe? Bom, vamos lá então para as minhas considerações. A primeira consideração que eu tenho para fazer aqui para vocês é a respeito da oxidação. Eu acho que ela é uma base que oxida bastante. Particularmente, eu não sou fã de bases que oxidam, justamente porque acaba dificultando na hora da compra, né? Na hora de você escolher a cor. A cor, ela não é fiel ao que você enxerga na embalagem, ao que você enxerga no seu rosto no momento da aplicação, né? Então você acha que é uma cor, mas aí você tem que esperar, você tem que ver o nível de oxidação e aí nisso você já pode se confundir e acabar comprando a cor errada. Mas por um outro lado, ela é uma base que oxida muito rápido, né? Imediatamente. Ela não é aquela base que oxida ao longo do dia, que você passa de manhã, quando você vai ver à tarde ou à noite, você tá de outra cor. Então você aplica a base no momento em que ela seca, no máximo 1, 2 minutos que ela já tá seca, ela já oxidou e você já consegue ver a cor real que ela vai ficar ali na sua pele, tá? Bom, vamos lá, teste da transferência. Eu fiz esse teste com a máscara, tá? Saiu um pouco na máscara, porém ela não tinha saído no meu rosto. Eu não cheguei a fazer o teste com o papel. Vamos fazer agora. Vou aplicar aqui exatamente onde a gente usa a máscara. Encosta o celular para ouvir o áudio, para falar no telefone. Vou, passar aqui no meu rosto todo. E vamos lá. Não acho que no meu rosto ela tenha saído, não mudou cobertura. Mesmo pressionando aqui, o papel não saiu no meu rosto. Mas no papel ela saiu um pouquinho sim. Mas assim, muito pouco mesmo, tá? Bom, considerações sobre teste do flash. Lembrando que o teste que eu fiz aqui é apenas com o teste do celular, que é um flash muito duro, né? Muito direcionado. Eu não sei como que essa base vai se comportar com flash de câmera, né? Que tem a luz um pouco mais difusa e mais espalhada e não tão direcionada assim. Bom, na foto, gente, como vocês podem perceber, ela realmente estourou bastante. Inclusive, dá pra ver uma clara divisão aqui na minha testa, de um lado que tá com a cobertura um pouco mais alta do que outra. Olhando daqui de frente, eu não consigo notar isso, mas no flash isso aparece. Então vale lembrar que você precisa espalhar bem a sua base para ficar com uma camada bem uniforme. Caso você for tirar uma foto com flash, bom, então só por isso eu recomendo que você utilize essa base de manhã ou no período da tarde. Se você for utilizar essa base à noite, é melhor que você tire foto na luz ali do ambiente, não com flash, tá? Claro que a gente não vai usar a base, somente a base, assim, ainda viria a finalização aqui da pele, né, para trazer um pouco mais de contraste pro rosto, mas ainda assim eu considero ela uma base que estoura relativamente bastante. Bom, vamos para o tópico da estabilidade e durabilidade. Comprei essa base da Fenty justamente porque o meu tópico principal, né, a minha prioridade na escolha dessa base foi a questão da durabilidade. E eu posso garantir para vocês que ao longo desses 2 dias que eu fiquei com ela usando por, sei lá, mais de 10 horas, com muito calor, ela é sim resistente ao suor e de longe ela é a base que eu tenho que mais tem uma longa duração. O que mais me chamou a atenção, né, ao longo do dia é que ela é uma base muito estável. Ela se mantém muito bonita, então eu particularmente me sinto muito segura saindo com ela no período da manhã e voltando para casa à noite, sabe? Porque eu sei que a minha pele vai estar muito bonita ao longo do tempo e quando eu voltar ela se mantém estável, né? A beleza dela no rosto se mantém aí por muitas e muitas horas. Como eu só testei ela em dias quentes, eu não sei como essa base vai se comportar
no inverno, né, em dias muito frios, mas justamente por eu considerar ela uma base extremamente confortável no meu rosto, eu acredito que fazendo alguns pequenos ajustes aí nos produtos de skincare, né, utilizando um hidratante um pouco mais potente, voltando para produtos mais hidratantes ou até fazendo misturinhas com a base, ela vai se comportar bem. Mas eu já falo aqui que ela é uma base que eu indico muito para dias quentes, porque ela realmente segura o suor e ela também não se mescla com a oleosidade da pele, tá? Bom, vamos para o tópico agora de cobertura. Esse tópico eu acho importante e relevante falar, porque eu achei ela uma base bem democrática, tá? Com relação à flexibilidade na cobertura. Nesse dia que eu usei ela, que tava muito calor, que eu falei que eu espalhei com a esponjinha seca, né? Eu fiz uma cobertura com ela bem leve. E como vocês podem perceber aqui no meu rosto, de um lado antes eu tava com uma cobertura média e agora eu já tô com uma cobertura super alta de ambos os lados, né? Então eu considero ela uma base bem flexível com relação à cobertura, né? Você consegue ter aí facilmente as 3 opções, mudando apenas a quantidade de produto que você vai utilizar e a forma de aplicação, porque também o produto que você vai usar, seja um pincel, seja uma esponja, influencia bastante. Então se você quiser uma cobertura leve, você tem. Se você quiser uma cobertura média, você tem. E se você quiser uma full coverage total, você também consegue com ela. Ela é aquele tipo de base que você olha pra ela e você fala, nossa, que pele bonita, e não que maquiagem bonita, entende? Então, por mais que ela tenha me entregue uma cobertura super alta, ela me entrega uma cobertura super alta, porém de segunda pele. Eu sinto que ela se mescla muito bem com a pele. Ela não fica na superfície, entende? Ela não dá altura, justamente por a textura dela ser muito fina. A espalhabilidade dela também é muito delicada, ela fica com uma camada delicada na pele, apesar dela me entregar bastante pigmentação. Bom, vamos ao tópico sensorial. E o sensorial dela, gente, é um sensorial bem sequinho. Eu sinto ela aveludada no meu rosto, tá? Porém, como eu falei pra vocês, é um sensorial que eu tenho não só no toque, mas no meu rosto mesmo, de que ela não endurece nem enrijece as minhas feições. Eu consigo falar, eu consigo me expressar sem sentir que eu estou usando base. Isso é um dos pontos que eu mais prezo quando eu vou comprar uma base, né? Do fato dela ser confortável e eu não sentir que eu tô usando maquiagem. E ela é extremamente confortável, ela não fica enrijecida no rosto, né? Com aspecto de máscara mesmo, bem sequinha, muito confortável. E esse é um dos pontos também que eu gosto muito, né? Apesar dela não ter aquele glow que eu gosto, né? De uma pele um pouco mais viçosa, ela me traz essa naturalidade e com o toque seco. Isso significa que eu não sinto a necessidade de usar pó com essa base, tá? O que é ótimo, né? Porque quanto mais produto a gente coloca no nosso rosto, mais textura em cima de textura a gente adiciona ali. Então, teoricamente, é um produto a menos que eu uso no meu rosto, né? E o acabamento visual dela, eu sinto que é muito bonito, inclusive bem diferente da embalagem, né? Que por ser de vidro ela é bem pesadinha, mas visualmente falando, né? Eu enxergo ela como uma base leve no meu rosto. Ela deixa um aspecto sedoso na pele, leve, bonito, sabe? Como se a pele pudesse respirar. Outro ponto também, visualmente, é que eu também não sinto que ela marca muito nas linhas de expressão. Na verdade, eu sinto que ela deu uma leve acumuladinha aqui embaixo, mas não que ela marcou e evidenciou. Lembrando que o acúmulo, ele é relativamente normal, independente da base que você vai usar, tá? O que não pode acontecer não é o acumular, né? Mas sim o marcar e evidenciar. Ela não pode parecer que eu sou muito mais velha do que eu sou. Parecer que eu tenho muito mais linhas do que eu tenho. E eu não sinto isso nessa base, mesmo ela sendo uma base que seca na pele, tá? Ela deu uma acumulada, mas ela não evidenciou e me deixou com uma aparência de mais velha. Bom, vamos ao tópico agora da embalagem. Eu não posso negar que a embalagem é linda, eu acho maravilhosa essa embalagem, porém eu não considero ela uma embalagem prática, tá? Primeiro que ela é uma embalagem de vidro, segundo que ela é uma embalagem pesada. Então ela é o tipo de produto que eu prefiro deixar na minha bancada e deixar pra usar ela quando eu estiver na minha casa, sabe? Eu preciso me maquiar, eu me maquio em casa e saio pra rua. E não o tipo de base em que eu levo na bolsa, que eu levo na minha necessaire, justamente porque ela é uma base pesada, tá? Relativamente comparada a todas as outras que eu tenho aqui em casa, ela tem um peso extra aqui. Então eu não considero prático justamente porque eu tenho que pensar, será que eu levo? Será que eu não levo? Vai ser um peso extra. Eu detesto bolsa pesada, isso é uma coisa que me incomoda muito. Então só pelo fato de eu ter que pensar se eu levo ou não levo, isso já me incomoda, porque eu acho que prático é aquela coisa que você não pensa. Você simplesmente pega porque você sabe que vai funcionar, que você sabe que não vai ser um incômodo ali a mais. Então, pra fechar esses tópicos aqui das minhas considerações, provavelmente é uma base que eu vou deixar muito mais pra utilizar em casa, né? Aqui no meu estúdio mesmo, inclusive como um objeto de
de decoração, né? Porque essa embalagem a gente tem que enaltecer que, apesar de pesada e nada prática, ela é muito bonita. Bom, vamos lá agora para as indicações. Para quem que eu indico a compra dessa base? Bom, recomendo essa base para quem tem a pele mista oleosa, justamente por ela ter uma ótima durabilidade em pele mista, né? Falando por mim aqui, pela minha experiência, acho que ela é bem resistente ao suor, ao calor. Se você mora num tempo muito úmido aí, tem a pele mista oleosa, acho que ela é uma base que vai funcionar perfeitamente. Agora, se você tem a pele seca, né, ou normal, eu não acho que essa seja a base ideal para você, justamente por ela ser seca, então você pode se sentir um pouco desconfortável usando ela. Bom, indico essa base para quem tem pele madura e oleosa. Muita gente pensa que quem tem pele madura normalmente tem a pele seca, mas existem muitas pessoas que têm a pele madura e também têm a pele oleosa. Então eu indico ela justamente por ela ter uma textura fina, não considero ela que é uma base que marca nas linhas de expressão, e justamente por ela ter esse toque bem sequinho no rosto, você não vai precisar utilizar pó. A gente sabe que pele madura junto com pó é uma coisa assim que não dá, um match que não dá muito bom ali. Então, justamente pelo fato de não existir a necessidade de usar pó com essa base, eu super recomendo ela porque ela vai sim segurar a sua oleosidade, sem marcar a sua textura na pele, sem você precisar vir com pó, né? E acabar evidenciando aí as linhas de expressão. Recomendo essa base também para pele acneica. Normalmente quem tem pele acneica são pessoas que têm a pele muito oleosa, né? Um pouco mais texturizada. Acho que ela dá um efeito blur muito bonito, muito interessante aqui nessa região. Então, se você é uma pessoa que tem a pele acneica, que tem os poros muito dilatados, eu acho sim que você vai gostar dessa base. Como eu falei, ela também segura bem a oleosidade. Também indico essa base para uso profissional, principalmente pela durabilidade, pela estabilidade, né? Mas não recomendo a utilização dessa base se você for utilizar ela em alguma cliente que vai sair para algum evento à noite, tá? E por último ponto, eu indico para você, caso você tenha se identificado, né, com toda a proposta dessa base, baseado com tudo que eu falei aqui, né, com os prós e os contras, se essa base cabe dentro aí do seu estilo pessoal, né, justamente por ela ser uma base mais cara, eu acho que tem que ser bem avaliado aí todos os pontos para você conseguir decidir se essa base é ou não é para você, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esses foram todos os pontos que eu considero importantes e relevantes de trazer aqui nessa resenha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter te ajudado de alguma forma a bater o martelo aí se essa base é ou não é pra você. Me conta aqui embaixo nos comentários, você já tem essa base? Se você já tem, qual que é o seu tipo de pele? Como que ela funciona pra você? Quais são as suas considerações sobre essa base? Se você não tem essa base, você compraria? Ela cabe dentro do seu estilo, dentro do seu orçamento? Enfim, deixa todas as suas considerações aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que também adoram maquiagem. E por último, vai lá me seguir no Instagram, que por lá a gente tem bastante conteúdo, tá? É @bsribeiro. Um super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!